Boa noite a todos. É sempre uma grande honra, uma grande alegria, uma satisfação estarmos juntos, podermos estudar um pouco do Evangelho, aprendermos com Jesus. Vamos dar início à reunião desta noite com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro o coração. Instruções dos Espíritos. Deixai que venham a mim as criancinhas. Disse o Cristo, deixai que venham a mim as criancinhas. Profundas em sua simplicidade, essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados e os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa à matéria, submetida ao jugo do instinto, ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade que se exercem em torno dela e por ela. Queria que os homens a ele fossem com a confiança daqueles entezinhos de passos vacilantes, cujo chamamento conquistava para o coração das mulheres, que são todas mães. Submetia assim as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, a claridade matinal que toca a despertar. Foi o iniciador do Espiritismo que a seu turno atrairá para ele não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Está empenhada a ação viril. Já não se trata de crer instintivamente, nem de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que se lhe revela na sua universalidade. Hoje quem vai trazer o estudo para nós é a Mônica. Vou apoiar aqui. Bom, boa noite a todos. Olá, tudo bem? Prazer em revê-los. Bom, a reflexão que eu escolhi para a gente trocar uma ideia, mesmo que seja só eu que falo, né? É sobre a fé através da parábola do festim de bodas. Alguém lembra dessa parábola do festim de bodas? Nós vamos relembrá-la aqui. Todo mundo lembrou, né? Muito bem isso. Mas antes eu queria falar um pouquinho sobre a fé. Segundo Emmanuel, fé é a força que nasce com a própria alma, certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Segundo os gregos, lá na origem dessa palavra, ela tem o significado de acreditar. E da língua latina, no latim, ela tem um significado que eu não conhecia, que é fidelidade. Juntando todas essas noções, a gente então vai conseguir entender um pouquinho essa parábola do festim de bodas e por que a palavra fé ela está implícita aí. A gente precisa entender que Deus, a providência divina, Ele nos oferece a vida em abundância. Alguns podem pensar, não, abundância para uns e abundância para outros, outros sem nada. Aí vai do ponto de vista, o que é abundância? A abundância da vida que a gente ouve tanto falar dentro da doutrina. E a vida sempre vem através da providência em abundância, mas nós ainda preferimos ficar recolhendo migalhas e nos lamentando na vida. Para pensar um pouquinho. Tudo que existe é abundante, porque é de Deus. Mas nós preferimos ainda viver presos à materialidade e aí a gente fica recolhendo migalhas dessa abundância e reclamando.
Vamos entender um pouquinho disso nessa parábola, porque essa é uma parábola que aborda de uma forma muito bela o processo psicológico humano. Quem somos nós? Resumidamente, essa parábola fala o seguinte: Jesus disse que o reino de Deus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Ele enviou seus servos para chamar os convidados para essas bodas. E estes não quiseram ir. Depois ele enviou outros servos dizendo: vá lá e diga para esses convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os bois cevados, tudo está pronto, vinde às bodas. E os servos foram. E novamente foi negado o pedido do rei. E dessa segunda vez, alguns servos foram aprisionados, outros foram mortos, e então o rei se encolerizou, ele ficou muito bravo. E pede que outros servos de novo saiam para convidar para as bodas do filho, que já estava tudo preparado. Mas ele fala assim: as bodas estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois a saída dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus quanto os bons. E a festa ficou cheia de convidados. Mas durante a festa, o rei resolveu caminhar entre os convidados. E viu um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse então: amigo, como você entrou aqui se não tem a túnica nupcial? E ele se cala, não responde nada. Então o rei chama os servos e diz: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A princípio, a gente lê uma parábola como essa, ela é uma coisa violenta, né? Você chama para uma festa, a pessoa não quer ir, tudo bem. Se chama de novo, não quer ir, tudo bem. Você chama, vai um monte, aí você vai lá no meio de um, acha que aquele ali não está devidamente trajado e é colocado para fora e é morto. É muito estranha essa parábola. Mas se a gente começa a analisar ela, e essa análise a gente faz através de estudos. Tem pessoas que já vieram e já trouxeram essas reflexões. Sendo assim, vamos pensar um pouquinho. Todos nós, já que Jesus disse lá, o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas. Todos nós somos chamados pela providência a usufruir de um banquete, o banquete da vida. A cada encarnação nossa, nós somos convidados a banquetear. Algumas pessoas podem até dizer: nossa, mas com tanta dificuldade no mundo, com tanta miséria, com tantas pessoas passando por privações e dificuldades, que banquete da vida é esse? Então a gente precisa aprender a analisar. O que será que queria dizer banquete da vida? Não é um banquete de farturas materiais. É uma outra situação. É um banquete de benesses espirituais, que todos nós somos convidados a desfrutar. Mas a gente despreza isso. Despreza, a gente se revolta contra o convite. Haja visto que a gente recebe muitas pessoas que chegam à casa espírita, nós estamos falando da casa, falo casa espírita porque nós estamos na casa espírita, mas que chegam para as pessoas que trabalham em alguma casa religiosa, lamentando a vida, reclamando da vida, dizendo que a vida está muito difícil. Todos nós somos convidados para o banquete. Será que nós estamos aceitando esse convite? E aceitar o convite para o banquete é vestir a túnica nupcial. Que túnica seria essa da parábola? Deus nos convidou para o banquete, para termos abundância. Mas o que é preciso? Aquilo que eu falei lá no começo. Confiar e ter fé. O caminho para que a gente possa ter fé e vestir a túnica, porque a túnica aqui ela está sendo representada pela nossa fé. Então aquele convidado que aquele rei colocou para fora da festa, ele não tinha fé. É tudo uma simbologia, as parábolas são simbologias.
É que às vezes a gente tem dificuldade de fazer essa analogia com a vida e a gente leva ela ao pé da letra. Ao pé da letra, ela fica totalmente sem sentido. A gente precisa, então, abstrair e tentar trazer para a vida da gente qual é o real significado dessa parábola. Então, a túnica nupcial é a fé, é a crença numa providência divina. A gente chama de Deus, a gente chama de força cósmica, não importa, é algo superior a nós que nós não compreendemos, mas que a gente tem como acreditar que existe. Então, o caminho para que a gente possa ter essa fé e vestir essa túnica só tem um que nós conhecemos. Qual é o caminho? Aquele que veio, que falou que era o caminho, a verdade e a vida. É o Cristo. Ele é o caminho. E por que ele é o caminho? Porque ele veio, esteve entre nós e viveu esse caminho. Ele não falou sobre o caminho apenas. Ele viveu o caminho, ele desenhou. Ele traçou a rota por cada lugar que ele caminhava para que a gente pudesse reconhecer esse caminho e segui-lo. Então não tem como não ir a Deus nessa força cósmica que a gente não compreende, se não for através dele, no momento em que a gente está na Terra. No mundo de regeneração, no mundo superior, aí eu já não conheço porque eu não estive lá ainda, viu, gente? Se eu tivesse, eu teria falado para vocês. Eu não fui lá ainda. Se eu tivesse ido lá, talvez eu não teria tantos sentimentos antagônicos como eu tenho. Estaria aqui em missão, mas não estou na prova também. Então, o único caminho que a gente conhece para alcançar o conhecimento desse todo maior é através dele, do Cristo, que veio e experimentou e viveu e desenhou a rota. Como o festim de bodas, quem quer, segue. Quem não quer, espera que uma hora vai acontecer. Bem, João, em seu evangelho, ele narra essa fala do Cristo, né? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E ele mesmo disse no capítulo 14, a respeito das falas de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, seus apóstolos já traziam nos seus evangelhos essas falas, desenhando esse caminho para que a gente pudesse desenvolver uma fé verdadeira. Mas, apesar de todas as evidências nos convidarem a crer nessa força, desde o macro até o microcosmo, por que a gente ainda tem dificuldade para perceber essa realidade? Porque estamos muito vinculados ainda à materialidade da vida. Vocês têm o hábito de observar o céu? Um momentinho. Tem o hábito de observar o céu? Tem o hábito de observar a terra, os elementos da terra, cavar uma terra e descobrir uma minhoca caminhando ali? Quem já teve a oportunidade de olhar um microscópio? Olhar o que tem ali no invisível aos nossos olhos. Quando a gente tem essas oportunidades, a gente sai um pouquinho desse mundinho material que a gente vive. Quando a gente consegue abstrair essa nossa existência material e ir além, a gente começa a pensar: como que isso tudo acontece? Vamos ver onde a gente percebe Deus. Quando a gente trabalha com criança, é muito fácil a gente fazer esse exercício, porque a criança é muito concreta, né? O adulto ele já abstrai mais, então ele fica mais seletivo nas experiências. Então, se você olha para o céu, não tem como você contestar que não existe algo maior. Como que aquele mundo de astros, de estrelas, de asteroides, de cometas, seja lá, estão orbitando galáxias
de uma maneira que para uns parece o caos, mas é ordenado. A lua girando em redor do nosso planeta. As marés acontecendo nos mares. E uma coisa muito incrível, cada um de nós aqui. Hoje na instituição, né, quem me conhece sabe que a gente trabalha numa instituição, eles estavam observando o feijão que nasceu. E é interessante, perguntei como que estava esse galinho dentro da semente. Ai, dobrado. Será que caberia tudo isso ali dentro? Já tinha essa raiz? Então nós fizemos esse exercício de observação. Aí eu cheguei, e você? Você nasceu assim da barriga da sua mãe? Aí virou um petitinho e falei assim, eu nasci. Falei, coitada da barriga da sua mãe. Quem tem irmãozinho? Aí vira um e fala, tia, a gente era uma sementinha. Então, eu não entrei muito nos méritos, né, de como foi gerado, não era o momento, mas teve um que falou, a gente era uma semente. Falei, então, um certo momento você criou um bracinho, uma perninha, olha o feijão. Gente, essa observação, esse exercício, essas crianças um dia poderão fazer essa reflexão. Quem é o criador de tudo isso? Quem é que descobriu? Muitas pessoas falam que é o acaso, é a lei da casualidade. Olha, foi feito, mas essa lei deve ter alguém que criou, não é possível. Então, ter fé em Deus, é necessário que a gente faça esses pensamentos. Eu vou dizer como a meninada fala na periferia, o corre do dia, tia, não dá chance da gente pensar. Porque aí você fala assim, mas o meu boleto vence amanhã. Aí você começa, né? O adulto faz isso. E perde a oportunidade de alimentar aquilo que já existe dentro da gente, uma centelha divina. Não adianta. Você pode pegar uma semente e deixar ela 15, 20, 30 anos. Se você não der um meio propício para ela não se desenvolve. O que significa isso? Que ali dentro ela tem todas as condições para que, quando colocado num ambiente favorável, ela germine. E nós estamos colocados neste mundo. Nós vamos viver como semente até quando? Nós precisamos germinar. E esse germinar precisa vir do conhecimento do que eu carrego dentro de mim. Que força é essa que me leva para frente? Como eu acesso essa energia vital em mim, como a semente quando colocada na terra? Ou no caso do feijão, foi na água, no algodão. Bastou a água e luz para que ela germinasse. E nós estamos esperando o que para germinarmos? O convite do banquete está feito, nós estamos aqui, estamos vivos. Estamos na carne. Quem somos nós naquele banquete? Os primeiros que nem se importaram, cada um foi fazer seu afazer? Os segundos que, irritados com o convite, acabaram até matando os outros? Então, vamos levar para a nossa vida, matando a nossa essência? Ou nós somos o terceiro, que aceitamos o convite, estamos lá aproveitando o banquete, buscando, né, a melhor forma de a gente poder germinar, ou ainda aquele quarto que se infiltrou, mas que não tinha a túnica, a fé. João, no capítulo 12, ele fala assim, que Jesus clamou dizendo, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar, mas para salvar o mundo. Um convite à crença. Então o Cristo ele veio para desbravar a estrada. A fé e a confiança, gente, ela precisa ser desenvolvida por meio de exercícios continuados. Nós ainda, humanos
do planeta de provas e expiações, precisamos nos exercitar mais do que tudo. Se a gente quer um corpo mais saudável, a gente sabe o que fazer. A gente vai para a academia, a gente muda a alimentação, a gente muda hábitos que a gente tinha há tanto tempo. E para aprender a desenvolver a fé na providência, o que a gente precisa fazer? Exercitar também. Não tem outro caminho. E uma das maneiras da gente poder exercitar isso é o trabalho do bem. Quando a gente trabalha para o bem do outro, a gente está exercitando a crença de que algo maior do que nós existe. Veja essa resposta de Jesus, que Marcos traz no capítulo 9 do evangelho dele. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E aí passa um pedaço do texto, ele traz um outro. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor. E complementa: ajuda a minha incredulidade. Eu falei, como que uma pessoa fala que crê? E logo em seguida ele fala: me ajuda na minha incredulidade. Que fé é essa? Essa é a antítese da crença com a incredulidade. Nós somos assim. A gente crê em Deus quando as coisas estão indo bem na nossa vida. Tá dando tudo certo. Nossa, obrigada, Deus. Bastou a prova chegar-nos. Deus, por que isso acontece comigo? Eu vou brigar com Deus. Por que Ele deixou que isso acontecesse comigo? Ele não deixou nada. Tudo na vida é lei de causa e efeito. Sendo assim, se a fé e a confiança tem como a gente adquirir como um hábito, por que a gente não começa desde já? Desse exato momento. E eu pergunto de novo, quem nós queremos ser na Podas? Quem nós estamos almejando ser? Será que a gente vai continuar sendo aquele que virou as costas? No Evangelho de João, ele traz essa fala que também mostra o caminho desenhado por Jesus. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E continuando na fala dele, ele disse que ele era o pão da vida. E que aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. E aí eu fiquei pensando, quem seríamos nós naquelas épocas dos egípcios? Naquelas épocas antigas dos gladiadores, dos romanos, quem seríamos nós lá? Aqueles irmãos que eram jogados nas arenas para batalhas ou para serem comidos pelos leões. Quem eram eles no festim de bodas? Os que viraram as costas para o convite? Talvez muitos. Mas tantos outros não. Foram aqueles que aceitaram o convite e que viveram a festa. Porque eles acreditavam em Deus, independente daquela situação difícil que eles estavam vivendo. E nós? Repito, quem somos nós nessa festa? Por que eu repito tantas vezes, eu vou repetir até o final? Porque a vida é uma grande festa. Pode não parecer, por quê? Porque a gente fica embotado. A gente fica preso naquilo que é material e se esquece do que é real. Nós estamos com energia, com luz, com som, com ar, com ventilador. Da onde vem essa energia?
Ah, vem da hidrelétrica. Ok. E o que gera? O movimento. Como se descobriu isso? Da onde saiu isso? Nós também somos energia. Quando a gente vai no médico e faz exames, eletro daqui, eletro dali, está medindo um campo. E quem trabalha com energia sabe muito bem. Nosso corpo ele é denso por uma questão de uma forma de aglomeração de energia. O perispírito que nos ajuda, o espírito a se unir a esse corpo, ele é uma forma de energia que combinado de formas diferentes. Para a gente pensar um pouquinho mais fácil, eu tenho hidrogênio e oxigênio. Conforme o número que eu dou, não sou química nem nada, mas eu só lembro desse exemplo também. Se é H2O é água, se é H2O2 é água oxigenada, e assim por diante. É hidrogênio e oxigênio combinados de maneira diferente. Por que a gente ainda reluta tanto em achar que pode existir algo maior do que nós? Algo que rege, algo que comanda, e não nos faz de marionetes. Nos deixa livre porque a lei de causa e efeito está aí para mostrar. Bem, Jesus é a luz do mundo, o caminho para nos ajudar a crer, como disse aquele pai do menino, eu creio, Senhor, mas ajuda a minha incredulidade. É claro que, gente, não basta a gente falar que crê, né? Cada um sabe o tamanho da sua crença. Cada um sabe a hora que vem o convite, como é que a gente está. Mas a ajuda de Jesus sempre nos oferece um modelo. Ele é, como diz o Haroldo, o guia da humanidade. Porque guia é aquele que conhece o caminho. Nós conhecemos o caminho a Deus? Nós estamos aqui, sinto informar que não. Senão, não estaríamos mais aqui. Estaríamos cuidando de outros mundos. O caminho a Deus só tem um que conhece. E é ele que tem que ser o nosso modelo. É ele que tem que ser o nosso guia. Porque eu repito, para ser um guia precisa se conhecer um caminho. Ninguém é guia turístico se não conhece a região onde ele vai trabalhar. Então Jesus é aquele que se ofereceu como modelo, demonstrando todo o seu amor e que podemos fazer o mesmo que ele fez. E aí, para a gente finalizar, eu trago aqui uma alusão a Joana de Ângeles. Joana de Ângeles nos convida a tomar Jesus como psicoterapeuta ideal. Ele é o maior psicoterapeuta que já existiu e que existe no plano espiritual. Várias e várias pessoas, a gente não tem nem como enumerar aqui, estudam Jesus. Teólogos, psicólogos, psiquiatras e por aí vai. E ela então faz essa alusão a ele como o psicoterapeuta ideal para quê? Para nos conduzir a brilhar a nossa luz, para nos fazer enxergar essa essência divina que a gente carrega como filhos dessa providência. E o maior exercício que a vida nos convida é o trabalho com a fé e confiança em nós mesmos. Primeira coisa, acreditar no nosso potencial, naquilo que a gente pode gerar, naquilo que a gente pode transformar dentro da gente. E esse exercício de ter confiança naquilo que somos faz com que a gente aprenda a amar. Porque foi isso que Jesus veio ensinar: amar, perdoar, evoluir até a plenitude de sermos entes cósmicos, de irmos até o Pai, para que assim a gente possa fazer parte desse grande rebanho que é a humanidade superior. Então, gente, fica aqui a lição da parábola do festim de bodas. Eu quero que vocês levem para casa e, à hora de dormir, reflitam.
Quem sou eu nessa parábola? Qual é a minha parcela nesse convite? Eu tenho de fato acessado o meu interior? Eu tenho aceitado esse convite que é feito todos os dias? A cada dia que a gente abre um olho é uma nova página da nossa vida, desse banquete de abundância que Deus oferece a nós, espíritos reencarnantes. E essa abundância, ela não está vinculada à materialidade. Ela é a abundância da nossa individualidade. Então, eu na favela, vamos falar em Ribeirão Preto, na zona sul de Ribeirão Preto, no maior dos maiores, não é essa abundância. É a abundância interior, daquilo que a gente pode vir a ser como espíritos que somos e espíritos fadados à evolução, gostem ou não. Fica a dica, reflitam para que a gente possa então trabalhar a gente mesmo e aumentar essa nossa fé. Aumentar a crença que algo superior rege e que tudo vai ficar bem. Chico falava, né? Tudo passa. Tudo vai acontecer quando precisar acontecer. E esse meio de caminho é o que nós precisamos aprender. Então, já que a gente tem o sucesso, ou já que nós estamos fadados à evolução, vamos aproveitar o meio do caminho. Sem ficar preocupados com o que já passou. O que já passou já foi. Nós vamos colher frutos. Hoje nós colhemos frutos do passado. E sem nos preocuparmos com o que ainda virá. Às vezes a gente nem dorme com o dia de amanhã. Para quê? Vamos fazer melhor hoje. O que eu posso fazer de bom hoje, agora? O que eu posso realizar no momento? Porque o amanhã, eu não sei, se eu ficar aqui, cara, me olhando no amanhã, ele nem vai acontecer. Então tenha fé. Se a gente faz o que nos cabe, tem gente que fala, né? O universo conspira a favor. É Deus. Cada um fala de um jeito. É algo superior a nós que vai colaborar. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Obrigada. Então, para passarmos para a segunda parte, vamos relaxar, vamos tirar um pouco a parábola da cabeça, que ela não nos incomode, que ela possa nos servir de ferramenta para o nosso trabalho interior. E vamos agora deixar tudo aquilo que não precisa estar aqui, do lado de fora. Convido a todos a criarem mentalmente um lugar ideal, algo que possa ser aprazível, um lugar onde se haja o prazer de estar. Pode ser a própria casa, uma praça, pode ser uma montanha, enfim. Pode ser a lua, qualquer lugar que você se sinta bem. Para que a gente possa ir criando uma ambientação mental, criando um campo de energia favorável para que os amigos espirituais consigam oferecer a cada um de nós aquilo que aqui viemos buscar esta noite. O remédio para a nossa alma, a força necessária para continuarmos buscando o nosso melhor nessa jornada terrena. E assim, Senhor, nós te agradecemos imensamente a oportunidade. E sendo assim, em forma de gratidão, nós oramos a Ti, porque pedir, Senhor, nós pedimos toda hora. Que essa nossa oração possa ser uma oração de agradecimento por tudo que já temos vivido. Não importa se positivo ou negativo. Aqui estamos esta noite e a Ti oramos. Meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios, a fé e o amor em meu coração. Sol de amor que nos conduz na vida em que me agasalho, enche os meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. Dai-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todos os espinhos em flores do meu dever. Pai, não se esqueças de mim nas bênçãos da compaixão. Guarde-me em seu coração, de paz e de amor sem fim. Que assim seja.
estiver agendado para também demais. E assim, depois desse festim de energias trazidos pelos amigos espirituais, atendendo às nossas necessidades, nós, Senhor, encerraremos este trabalho com o coração embevecido, pela oportunidade da escuta, pela oportunidade de sentirmos a presença de tão abnegados amigos que nos socorrem, que nos orientam, que nos intuem diuturnamente. Basta que saibamos ouvi-los. Finalizando, apenas o trabalho físico, pois sabemos que a espiritualidade não cessa de trabalhar. Gostaríamos de agradecer à equipe de Maria, que envia as suas servas para que possam tutelar a todos nós, seus filhos de coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, e bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por todos nós que somos também seus filhos de coração, hoje e sempre. Graças a Deus, que assim seja.